Entrevista coletiva de volta hoje falando, não é sobre Copa do Mundo não, estamos falando hoje de marketing político. Olha, vocês perceberam que não falamos aqui em marqueteiro, né? Isso é um termo que a imprensa usa, mas que os consultores de marketing detestam, porque é depreciativo esse termo. Chico Santa Rita, pesquisas feitas agora, inclusive recentemente tivemos aí aumento da presidente Dilma, aumento de um, queda do outro, enfim. As pesquisas feitas agora, qual é o valor que um consultor de marketing político dá para essas pesquisas? Olha, Zé, neste momento, a pesquisa quantitativa, ela não traz um valor muito, não acrescenta um valor, porque ainda não começou a campanha. Então, a pesquisa, em geral, ela retrata um quadro de momento. Então, esse momento ele pode ser mutável no correr da eleição, a hora que começar a campanha, porque a pessoa que está em casa ainda não está preocupada, você sabe disso, ainda não está preocupada, Gabriela, em escolher agora. Quando que ela vai começar a escolher? Quando começa a campanha na televisão, começa a campanha no rádio, começa a campanha na rua. E ela vai aí gradativamente na sua tendência de escolher. Então, a quantitativa hoje, ela tem um valor muito relativo. Ela dá um número que pode mudar e pode ser completamente... você ainda tem muita dúvida com relação a quem você vai votar em geral. Mas só as pessoas de cabeça feita que têm uma situação. A pesquisa que vale, que conta, que a gente trabalha e faz, é a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, você reúne as pessoas numa sala, você conversa com as pessoas e você aprofunda os assuntos. A quantitativa te dá um número, te dá uma situação de momento. A qualitativa te explica o porquê. Então, aquele candidato, por exemplo, hoje que não está bem na quantitativa, o sujeito tem 5%, 8%, você vai na quali e vai descobrir por quê que aquilo está acontecendo. Você aprofunda a situação, você aprofunda o estudo do momento político. Entendi. Quanto tempo antes um candidato começa a preparar uma campanha política? Hein? Esse é um dos problemas brasileiros. Os candidatos começam a trabalhar muito tarde. Eles pensam na eleição quando vai chegando a eleição. Canso de ver, por exemplo, políticos que estão na prefeitura e não trabalham direito à opinião pública. Aí quando chega a campanha de reeleição, o sujeito está mal, vai correndo o risco de não ser reeleito. Muitas vezes por problema de falta de marketing. Você, o telespectador, o eleitor, quer conhecer aquilo que acontece. Uma cidade como Campinas, você não sabe de tudo o que acontece em toda a cidade, é muito grande. As cidades são grandes. As pessoas vivem dentro daquilo que eu chamo mais ou menos de corredores, que vai do trabalho para a escola, para o clube, né, no bairro. Né? Elas não veem o que acontece. Então, é obrigação do político se comunicar bem. Esse é o problema que acontece muito. O sujeito está lá na prefeitura, esquece, às vezes faz, às vezes não faz, mas esquece de comunicar para a população aquilo que está fazendo. Chico, com relação a custos, né? Para o governo do Estado, no Estado de São Paulo, os três principais candidatos, aqueles que estão na frente das pesquisas, estão orçando um teto de 90 milhões cada um. Bem, é um teto, pode atingir, pode não atingir. Aqui em Campinas, saiu no nosso jornal Metro, que o custo de uma campanha, segundo se declara, para deputado, ficaria, está lá, eu não acredito, entre 300 e 500 mil reais. Né? Só que, na verdade, ficaria entre 3 milhões e 5 milhões uma candidatura para deputado no estado de São Paulo. Onde está? Quem está mais próximo da verdade? O 300 a 500 ou 3 milhões a 5 milhões? Olha, o que acontece em eleição proporcional é que o valor do dinheiro pesa muito. Você tem, para a eleição proporcional, você tem dois tipos de candidato. Você tem o candidato que tem o voto de opinião. Então, vamos supor, ele foi prefeito da cidade, é um candidato da cidade há muito tempo. Vou dar um exemplo aqui de Campinas, o Célio Alhão. Né? É um voto de opinião. Porque Célio Alhão trabalha pela cidade, trabalha pela tal, né? Então esse é o voto de opinião. E você tem o voto daquilo que eu chamo o voto do caminhão, que é o voto do caminhão de dinheiro. O sujeito vem
compra lideranças, compra vereadores, compra líderes de bairros e faz uma campanha no estado de São Paulo inteira, praticamente, e consegue se eleger. Então, é essa coisa. O voto no Tiririca, por exemplo, é um voto de opinião. Não concordo com a opinião, mas tem que ser, é um voto de opinião, um voto que a pessoa reage votando num candidato desse tipo. Mas são esses dois tipos de campanha que tem. Então, quem tem um voto de opinião muito forte, não gasta muito, porque vai fazer uma campanha correta, moderada e tal. Quem não tem esse voto de opinião, vai ter que gastar, porque isso é pulverizado pelo Estado inteiro, é uma das deficiências da nossa democracia, não ter o voto regionalizado, o voto distrital. Né? Esse é um dos grandes problemas. Então, o sujeito, aqui em Itatiba, onde eu moro, por exemplo, chega na eleição estadual, aparece gente do estado inteiro. Né? O quê? Pegou lá um vereador que é do partido, o vereador tem uma liderança e tal. O sujeito não sabe onde é que fica a Praça da Matriz da cidade. E está pedindo voto. Vai lá pedir voto e acaba conseguindo voto. Na eleição proporcional, na eleição majoritária, isso não acontece. Né? Porque é o estado inteiro, é muito difícil. Se a pessoa não tiver um bom recado, uma boa mensagem para dar ao telespectador, ela não vai ser bem sucedida. Bom, mas bem rapidinho, qual é o custo médio de uma campanha para deputado estadual, então? E uma outra em cima disso. O Caixa 2 ainda continua, ou dinheiro não contabilizado, né? Continua ainda existindo, acredita? Continua existindo e fazem coisas como estão querendo fazer agora. Veja uma coisa, Zé, no mundo inteiro, a política e a empresariado andam lado a lado. Né? Então, é normal que o empresário participe da política. Aqui no Brasil agora estão inventando que vão proibir o empresário de doar. Sabe o que vão fazer com isso? Vão legalizar o Caixa 2. Então, essa coisa, a coisa é errada no Brasil, está errada por princípios básicos e por achismos que vêm e de repente na eleição aparece, daqui a pouco eles vão suspender isso. Em vez, o que tinha que ser feito? Devia ser legalizado, fiscalizado. Né? Mas não é. Então, isso aí proibir existe. o empresariado de doar, que surgiu essa possibilidade, beneficia quem está no poder, que já é conhecido. Mas, em compensação, fala-se, né, o empresário vai doar para quê? Não é para receber depois nos contratos com o poder público? Essa é a questão. Quem doa não quer receber de volta? Olha, isso é um princípio que precisava ser coibido também. Que precisava ser coibido, é isso que eu falei. Tem que ter uma legislação, tem que ter uma fiscalização e tem que ter uma punição. Você não tem nem uma legislação correta, nem uma fiscalização correta e nem uma punição correta. Então acontecem esses absurdos. Gabi? Volto na sua pergunta em relação ao custo. Quanto é o custo de uma campanha de um deputado estadual, por exemplo? É isso que é muito variável, depende dele. Então chega-se, olha, eu denuncio aqui nesse livro um sujeito que na eleição passada estava gastando cerca de 15 milhões, um candidato a deputado federal, né, aqui no estado de São Paulo. Aqui eu denuncio também a compra de votos, como é que ela se faz. Né? Gastando 15 milhões. Eu só fiz uma continha. Tudo o que ele vai ganhar nos 4 anos em que ele vai ser deputado federal, contando vantagens, contando o salário, contando jetons, contando tudo, não dá nem um quarto disso. Esta é a grande dúvida, eterna dúvida do eleitor, esse é o grande problema. Ao votar, né? Chico, nós vamos ter que terminar o programa aqui, mas esse aqui é um tipo pontapé inicial sobre as eleições, né? Que virão aí. Fatalmente a Copa passa e o assunto eleições é que vai cair mais no nosso gosto, então já estamos largando na frente. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Sei que você estará mais uma vez trabalhando, teremos aí mais uma centena de trabalhos que você já fez e vai acrescentar mais alguns nessa eleição. Boa sorte para você e para todos nós, né, que somos eleitores. Muito obrigado. Obrigado, Zé, pela presença. Obrigado, Gabriela, por chamar. E obrigado a você, telespectador, que teve paciência de ouvir a gente. Um abraço e bom voto. Pense bem. Obrigado. Gabi, até a próxima. Obrigada, Zé.
E mais uma vez, obrigado a você. Entrevista coletiva estará de volta na próxima semana. Para todos um grande abraço e até lá, esperamos vocês.